a sua apresentação eu aviso verbalmente. Beleza. Boa noite, amigos e amigas da BEAD. Eu sou o Pedro, sou membro da BEAD, sou psiquiatra e mestre pela Unicamp. E estou aqui hoje para apresentar a Fernanda de Paula Ramos, que vai fazer para a gente uma apresentação sobre um tema que está aí super novo, super quente. Quem trabalha em emergência ou tem contato com pacientes que possuem dependência química ou outros transtornos por uso de substância, com certeza já se depararam com alguém que teve graves complicações aí por esses canabinoides sintéticos. A Fernanda, ela é psiquiatra, especialista em dependência química pela Unifesp e psicoterapia pela URGS. Ela é membro da Comissão de Psiquiatria das Adições da BP e diretora da Vila Janos. Também é associada da BEAD e tem se debruçado sobre esse tema tem algum tempo, né, Fernanda? Sim. Deixar vocês com ela, então, para começar essa aula que eu tenho certeza que vai ser incrível. Obrigada. Então, boa noite a todos. Queria agradecer a Alessandra, a BEAD, o Pedro aí pelo convite. É uma honra falar desse assunto que eu gosto tanto, estudo já há algum tempo. E a ideia é a gente sempre se atualizando, né? Já que essas novas drogas aí surgem numa velocidade realmente bastante intensa. Então, da onde que surgiu a ideia da gente falar sobre K2, K9, K4? Vários sócios da BEAD começaram nos grupos que a gente tem de discussão, falando que a primeira notícia que geralmente a gente tem dessas substâncias é na mídia leiga, né? Então, notícias recentes, a primeira ali da esquerda é de 2021, falando, né, com um efeito 100 vezes maior do que o da maconha, a K4 é levada em papel para a penitenciária do Oeste Paulista. E as apreensões, então, dispararam mais de 500%. Então, o primeiro contato, assim, de uma nova droga que estava entrando no presídio e que as pessoas tinham, num primeiro momento, dificuldade até de identificar como droga, e depois de saber, né, o que é e como é que eles iam lidar com isso. E outras mídias mais recentes, também falando do K4 e do K9, como uma droga aí bastante intensa, que levava alguns usuários, né, a reportagem de cima é de São Paulo, dos usuários que estavam ali no vão do MASP, e roubando, matando, enfim, envolvidos com essas substâncias. E do Correio Brasiliense, ou seja, eram notícias pipocando aí pelo Brasil afora, sem que a gente ainda tivesse, né, dados precisos científicos sobre essas substâncias. Então, eu queria primeiro situar... Os slides não estão passando, a Alessandra vai ter que passar para você. Ah, tá bom. Ela passou agora, novas substâncias psicoativas. Vou te avisar. Ah, então tá. Deixa eu só tentar, eu vou tentar de outra forma, ver se vai assim, ó. Foi? Não? Não. Tá, então beleza. Então vocês vão ter que ir me avisando, eu vou pedindo o próximo. Isso. Então. Tá no novas substâncias psicoativas agora. Combinado. Então, assim, só para situar, né, o K2, o K4, o K9 é de uma subcategoria dentro de um grupo muito maior de substâncias que a gente chama de novas substâncias psicoativas. Próximo. Então, esse grupo, o que a gente considera uma nova substância, né? Não necessariamente é porque foi lançada ontem e ontem foi identificada. Então, é um conjunto de drogas que não estão sob o controle da Convenção das Nações Unidas sobre o Controle de Drogas. Então, por exemplo, a polícia pode até apreender aquelas substâncias, achar que isso é uma droga de abuso, analisar essa substância
E se essa substância não tiver no rol das substâncias que são proscritas, que são proibidas, né, o seu uso no Brasil, a gente não pode fazer nada e essa droga, inclusive, tem que ser liberada. Da onde que surgiu isso, né? Então, essas drogas são sintetizadas em laboratórios, geralmente laboratórios até alguns simples ali de fundo de quintal, e a ideia é elas terem efeitos similares às drogas originais já existentes. Então, tem uma categoria que vai ser parecida com a maconha, uma categoria parecida com a cocaína e assim por diante. E com a ideia justamente de burlar a fiscalização. Então, eles chamam muito de legal high, né? Eu vou ter um barato e, ao mesmo tempo, um barato legalizado, já que essas substâncias ainda não são proibidas em sua maioria. O público, que é o principal público aí de uso dessas substâncias, o que é mais sério ainda para a gente, né? Um público de adolescentes e de adultos jovens, principalmente no contexto de festas, de baladas. Próximo. Para vocês terem uma ideia da rapidez com que essas novas substâncias surgem, esse levantamento é da ONU-DC desse ano, que é o órgão que fiscaliza aí todo o controle e tráfico de substâncias no mundo, e esse gráfico mostra o número de drogas controladas internacionalmente em 2021 versus o número de novas substâncias identificadas globalmente, desde 2005 até 2021. Então, ali na esquerda, vocês vão ver as drogas que são controladas, né? Então, a gente tem no somatório 302 novas substâncias que estão sob o controle desses órgãos fiscalizadores. E, começando ali em 2005 e indo até 2021, vocês veem que, ano após ano, uma quantidade crescente dessas novas substâncias são identificadas, até um número lá em 2021 de 1.127 substâncias. Então, quer dizer, a gente tem 1.127 que estão por aí e versus 302 que a gente já conseguiu controlar, já conseguiu dizer, olha, essas aqui não podem entrar, isso aqui é uma droga de abuso. Então, esse é o volume, e aí nos dá uma sensação de que a gente fica enxugando gelo de tão rápido que essas substâncias entram no mercado. Próximo. Como é que é, então, para a gente entender agora o cluster aí que a gente vai falar? Então, essa é a distribuição das novas substâncias psicoativas que foram reportadas pela primeira vez, dividindo em grupos, né, em 2020. Então, vocês veem que o primeiro grande grupo são os opioides sintéticos e o segundo grande grupo vem justamente o que a gente vai falar hoje, dos canabinoides sintéticos, e o outro grupo, que não é motivo dessa palestra de hoje, são os estimulantes. Então, vocês veem que 1/4 dessas novas substâncias são justamente os canabinoides sintéticos. Próximo. Na Europa não é diferente, né? Então, esse levantamento é também desse ano, do Centro de Monitoramento Europeu, que também vê o número das novas substâncias divididas por categorias que foram reportadas no Centro Europeu desde 2011 até 2021. Então, vocês podem observar que é uma curva similar à curva que eu mostrei da ONU-DC. A gente teve um boom aí das novas substâncias ali perto de 2014, que, aliás, foi a primeira vez que eu fui convidada para falar desse assunto num congresso, e eu me lembro que, na ocasião, foi difícil, porque realmente a gente tinha muito mais notícia de mídia leiga do que de artigo científico de qualidade, né? Mas foi a partir dali que acho que o mundo todo começou a ver que seria importante, cientificamente, a gente estudar e entender melhor o efeito dessas substâncias. E lá em 2021, ali naquela setinha, vocês veem o grupo dos canabinoides sintéticos, que é um dos maiores grupos aí dessas substâncias. Próximo. Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre esses canabinoides sintéticos. Próximo. A ideia toda é que o efeito de todas essas substâncias mimetizem o efeito do THC. Então, todo o nosso raciocínio clínico, quando a gente está diante de um paciente, né, que seja de alguma forma parecida com os mesmos prejuízos que o THC tem
não na mesma intensidade, que eu vou falar depois para vocês. As primeiras, né, e ali o K2 foi um dos primeiros que surgiu, a forma mais comum de apresentação de como é que essas substâncias eram vendidas, eles eram, então, sintetizados no laboratório, eles pegavam essa substância e misturavam com ervas, né, que parecia um chazinho, parecia também uma maconha mesmo, e aí era vendida, e é vendida ainda, com vários nomes. O K2 foi um dos primeiros mais famosos, o Spice, Spice Gold. No Brasil, teve vários nomes, Incenso do Mal, Space, né? Então, assim, diversos nomes populares. E, de novo, né, a quantidade desses canabinoides, então, já é bastante grande. A gente tem mais ou menos 324 identificados pela ONU-DC. Fora os que a gente ainda não tem conhecimento. Próximo. E aí, as formas de uso foram se diversificando, né? Então, a forma lá original era fumar como se fosse um baseado de maconha. Depois, também surgiu na forma líquida para se colocar nos cigarros eletrônicos, nos vapes. E agora, por último, principalmente o K4 e o K9, também de uma forma borrifada em cartas, em fotografias, nas roupas. E aí foi essa formulação que acabou tendo uma maior entrada em presídios, né? Porque aí os caras fiscalizavam se tinha alguma droga, não tinha, tinha uma cartinha lá da esposa para o marido. E aí não se identificava que no meio da cartinha ou no meio de uma camiseta lá tinha alguma droga inserida ali nesses pertences. E a última forma, que é o pó ou comprimido, essas são menos frequentes. Próximo. Então, aqui eu trouxe só algumas fotos, só para vocês terem uma ideia, né, visual de formulações. Então, o K2, que foi o primeiro, né, então muito mais numa forma de erva, muito mais parecido com baseado. E o K4, o K9, podem ter outras formulações, né? Mas essas que estão sendo noticiadas agora, nesse mês passado, na mídia brasileira, foram, então, essas apreensões da polícia em papéis, e daí dentro daquele papel, vários pontinhos aí que contém essa droga. Próximo. E aí, tem mais um agravante, é que são substâncias baratas, é uma droga ainda muito barata, que eles comparam aí com um novo crack. Então, é uma droga que está tendo um público aí variado, desde grupos vulneráveis, como moradores de rua, que foi essa reportagem de São Paulo, como em presídios, que essas drogas estão sendo identificadas. Também por um público jovem, que sempre foi o alvo principal, e aí nos cigarros eletrônicos, que estão crescendo muito em números em prevalência aí no Brasil, no mundo afora. E um terceiro uso, que é um uso que sem o conhecimento da pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa, às vezes, usa uma outra droga, né, ou nem sabe, né, e misturado nessa outra droga que ela está usando, pode conter um canabinoide sintético. E aí não é que ela está omitindo aquela informação, é que nem ela sabia que estava consumindo aquela substância. E um outro fator que, para nós clínicos, dificulta bastante a nossa vida, é que esses novos canabinoides sintéticos, de uma forma geral, não são identificados, né, na maioria aí dos testes toxicológicos. Agora, recentemente, até a doutora Alessandra me encaminhou um que ela recebeu, eu ainda não vi o kit ao vivo e a cores, né, mas dificilmente vai ser algum teste que vai conseguir identificar todos esses 320 e tantos canabinoides sintéticos. Então, a gente tem muita limitação para poder comprovar o uso dessas substâncias nos nossos pacientes. Próximo. Como é que é feita, então, a venda aí dessas substâncias, né? Então, esse uso recreacional, como a gente viu, vem crescendo, mais ou menos de 2009 em diante, então é relativamente recente, e a venda é principalmente pela internet. E aí a gente pode entender, né, por que também atingiu tanto um público jovem e mudou o perfil, né, até de risco, e o que, por exemplo, um pai e uma mãe, não, meu filho está em casa, está no quarto, está fechadinho, né,
E isso justamente pode ser a forma que ele está comprando e acessando essas substâncias. É vendido também em postos de gasolina, em lojas de conveniências, às vezes numa forma de incenso, de odorizadores de ambiente, né? Tudo para nos dar uma ideia de que é algo inofensivo, de que aquilo não vai fazer mal para ninguém. E, inclusive, várias embalagens vêm escrito, né? Não é para consumo humano. Então, como uma forma de burlar a fiscalização e de fingir que aquilo não é uma droga de abuso. Próximo. Esse slide foi concedido para mim gentilmente pelo Dr. Petros, que teve num congresso nosso da BEAD, e eu só adaptei um pouco com alguns dados nossos também. Mas eu achei interessante trazer para vocês terem uma ideia cronológica de como é que foram surgindo esses canabinoides. Então, para a gente lembrar, né, o THC da maconha mesmo foi isolado lá em 1964. Depois, em 95, foi um dos primeiros canabinoides sintéticos que é bem estudado, bem reportado, que é o JWH018. Só em 2004 que se pegou essa droga, que popularmente era chamada de Spice, de K2, e conseguiu, então, se identificar essa substância que já estava sendo aí vendida na internet, né, no mundo afora. Claro que os dados vão chegando, né? A gente vê isso na Europa, vê nos Estados Unidos, a gente já sabe que daqui a pouco está chegando no Brasil também. E assim, então, né, 2008 foi realmente extraído esse canabinoide do Spice, e aí é que os órgãos fiscalizadores da Europa, dos Estados Unidos, depois do Brasil, pensaram, bom, a gente tem que começar a segurar a entrada dessas substâncias e a proibir. E aí, gente, eu acompanhei essa etapa toda e desde o início me causava muita surpresa que cada substância que era identificada, os órgãos fiscalizadores tinham que dizer fulano de tal, vamos supor, o JWH018 está proibido. Bom, enquanto isso, já 300 outras novas substâncias tinham sido criadas e que não estavam proibidas, né? Então, vocês veem que os órgãos começaram de uma forma muito arcaica, assim, justamente porque não se tinha conhecimento. Então, lá em 2009, a Europa começou a banir o primeiro, que foi o Spice, depois os Estados Unidos em 2010, e a Anvisa também em 2010 proibiu essa primeira substância aí, canabinoide sintético, que eles conseguiram identificar. Próximo. E aí, qual que é a complexidade da história, né? Obviamente não é porque esses órgãos todos são bobos, assim, né? É que todas essas moléculas que eu estou mostrando para vocês são canabinoides sintéticos. E cada vez que eu mexo numa ligação dessa molécula, num átomo dessa molécula, a gente já criou outra substância. Então, se a gente for ficar tentando proibir uma por uma, a gente proíbe uma, mexeu numa molécula, já é outra, né? E aí os órgãos realmente não dão conta desse controle. Próximo. E aí, finalmente, né? Então, em 23 de maio de 2016, então vocês veem quantos anos depois, a Anvisa conseguiu dizer assim, não, só um pouquinho, né? Então, todas as drogas que tenham essa base em comum, né? Que é o grupo dos canabinoides sintéticos, vão entrar na lista das substâncias psicotrópicas de uso proscrito, de uso proibido no Brasil. Né? Então, pelo menos com isso, eles conseguiram pegar um número maior de substâncias, embora as que não são exatamente ali daquela categoria, a gente ainda não consegue proibir por esse decreto. Próximo. E aí, então, essas mais recentes, né, que a K4, vocês podem ver que aí já volta, né, para coisa de mídia leiga, né, então agora de setembro aí, Correio Brasiliense, né, então o que começa a ser noticiado? Esse é um novo canabinoide sintético, foi lá identificado nos presídios, né, em Presidente Bernardes, numa nova forma que eram selos, né? Mas que também poderiam, como eu falei para vocês, serem fumados, principalmente em cigarro eletrônico. E para vocês verem como isso é muito rápido, a ascensão e a entrada dessas substâncias, eles tiveram 65 apreensões em 2018 no sistema prisional do estado de São Paulo
e depois 1.372 em 2021. Então, quer dizer, a gente fica correndo atrás, né, da ciência e da identificação e de que efeito, e se isso é uma droga de abuso, enquanto isso a droga está rolando solta, né, nesse caso, nos presídios do Brasil. Próximo. Então, como eu falei para vocês, uma droga barata, né, cerca de R$30. Microponto é porque é um pontinho do papel que a pessoa usa e já tem o efeito psicoativo bastante intenso. E aí vocês veem também, né, que a quantidade que isso se distribui. Então, uma folha de ofício, a gente tem mais ou menos 1.200 micropontos. Então, entra muita droga de uma forma bastante disfarçada. E em termos de lucro, obviamente, né, então se estima aí que o PCC lucre 1 milhão por mês aí com esse novo canabinoide sintético. Próximo. O K9 da mesma forma, né? Então parece que é um novo canabinoide sintético recente no Brasil, né? Recente que eu digo, coisa do último ano. Estados Unidos, Europa, provavelmente esse uso já é anterior. E que também é conhecido, né, popularmente pelos usuários como o crack do futuro. Então, é uma droga barata, que tem uma intensidade alta e rápida, os efeitos começam cerca de 5 minutos depois, e a descrição deles é assim, a gente fuma e cai, né? Então, um efeito muito mais intenso do que uma maconha convencional. Próximo. E aqui eu trouxe para vocês uma pequena, né, um pequeno relato, como o Pedro estava falando da questão das emergências, um relato clínico que não é de paciente meu, está publicado no periódico, eu vou depois mostrar a referência para vocês, mas só para vocês terem uma ideia de como é que isso aparece, né, e de quão importante é a gente divulgar esse conhecimento, não só na psiquiatria, mas para os clínicos, para os outros profissionais de saúde, porque senão esses pacientes passam debaixo do nosso nariz e a gente não identifica, não aborda e não trata de forma adequada. Então, nesse caso, era um menino de 17 anos, rígido, né? Então não tinha nenhuma doença clínica, que chegou na emergência do hospital com uma dor, tipo uma pressão no peito, que iniciou cerca de 10 minutos após fumar K9. Então aqui, claro, a gente tinha uma facilidade porque este paciente, né, que não é até o mais comum, relatou, estava muito assustado e relatou que tinha fumado essa substância. Inicialmente, ele teve um quadro de alucinações visuais, que esse quadro melhorou rapidamente, né? Então, era como se fosse um início de um quadro psicótico, mas que depois os sintomas se esbateram. Mas, na sequência, ele teve essa sensação, então, de pressão intensa, que se irradiava em todo o peito dele, associada à tontura, cada vez que o menino tentava se levantar. Teve também falta de ar aos esforços, né? Então, quando ia caminhar, ia fazer alguma coisa, piorava a falta de ar. E o que ele relatou também é que 1 hora antes de fumar o K9, ele usou uma substância, não é aqui no Brasil, né? Eu deixei o nome original, que é o Oxelite, que continha 100 miligramas de cafeína e outras ervas, né? Que eles colocaram depois porque eles conseguiram identificar quais é. Próximo. O último uso, o uso anterior dele de K9 tinha sido há 2 semanas, ou seja, né, não era que ele estava usando essa droga todos os dias, regularmente, então foi aquele episódio agudo que gerou todos aqueles sintomas. E maconha, ele já não fumava há 3 meses. Ele tinha uma história familiar materna de infarto agudo do miocárdio após 50 anos de idade, né, que é um pouco menos grave, pessoas que infartaram antes de 50 anos seria mais grave ainda, mas de qualquer forma, isso fez com que os clínicos também tivessem que excluir essa possibilidade dele estar infartando mesmo sendo jovem. Depois de 30 minutos mais ou menos que ele tinha fumado o K9, foi quando ele chegou no hospital, ele estava com uma frequência cardíaca alta, 140, uma pressão arterial num primeiro momento boa,
Mas o que aconteceu depois foi que a frequência cardíaca melhorou umas 2 horas depois, mas umas 11 horas depois dessa exposição, começou a cair a frequência cardíaca dele, diminuir um tanto a pressão, a oxigenação estava bem, e fizeram toda essa investigação cardíaca que veio normal. No entanto, ele permanecia com a frequência cardíaca baixa, o que assustava aí os clínicos, né, de que uma hora ele pudesse ter uma parada cardiorrespiratória, por 2 dias de internação, e ele permaneceu com dor no peito por 3 dias de hospitalização. E isso não melhorava com as medicações que são usualmente administradas para pessoas, por exemplo, que realmente têm infarto agudo do miocárdio. Próximo. E aqui, então, essa é a foto original do artigo, né? Ela tá meio escura, mas, enfim, é a vida como ela é, né? Como é que o paciente chegou, mostrou a embalagem do produto que ele tinha consumido, tinham alguns resquícios, né? Vocês veem ali embaixo, perto da régua, que parece realmente uma ervinha, e aí, a partir disso, eles conseguiram identificar 2 canabinoides sintéticos. Então, o JWH018, que é aquele velho conhecido nosso, e o JWH073. E ali embaixo, então, está a referência, caso alguém queira ler melhor esse relato clínico. Próximo. Bom, então, dito isso, para a gente entender um pouquinho em que nível que a gente está de prevalência e de consumo dessas substâncias aí no mundo afora. Então, esse, de novo, é o relatório da UNODC, que vê essas novas substâncias psicoativas, só que aqui são em jovens, então de 15 a 16 anos. Então, quer dizer, aquela idade que a gente sempre fala que eles não estão nem com o cérebro ainda totalmente formado. Então, é uma pesquisa em escolas europeias, que viu de 2015 a 2019. E aí vocês veem especificamente os canabinoides sintéticos, mais ou menos 3% desses jovens disseram que já tinham usado essa substância, né? Então, aí, de novo, a gente vê como a ciência demora para chegar, enquanto isso os jovens já estão consumindo e eles que precisam quase que nos dar uma aula de que drogas são essas e de que efeitos a gente acaba vendo, às vezes, antes no consultório do que conseguindo ter um acesso a uma informação mais fidedigna. Próximo. Aqui é do levantamento do Monitoring the Future, que acompanha aí o uso de drogas, né, em escolares americanos da 8ª, da 10ª e da 12ª série. Então, esse dado é do ano passado. Vocês veem que 1,8% dos jovens da 12ª série tinham dito que usaram. Eles usam esse nome, né, maconha sintética. Eu, particularmente, acho um nome perigoso da gente usar, porque é uma droga tão mais intensa que a gente não pode confundir com efeito da maconha, que por si só já é bastante deletério. Próximo. E aqui um outro dado interessante desse mesmo levantamento, que é justamente acompanhar essa tendência na prevalência anual desses canabinoides sintéticos ao longo dos anos. Então, vocês podem ver ali na 12ª série, que é a última linha, que lá em 2011, que foi quando a coisa começou a estourar, então já se tinha uma prevalência nesses jovens de 11%, depois a coisa foi baixando, meio se estabilizando, mas ainda alta, para a gente falar de um público jovem aí. E um dado interessante foi o dado de 2020 e 2021, que foi o período da pandemia, que essas prevalências caíram, né? Então, a gente pode imaginar que foram jovens que, de alguma forma, ficaram mais em casa, tiveram menos festas, né? Menos encontros aí, seguiram usando, né? Provavelmente porque o acesso pela internet ainda é facilitado, mas menos do que nos anos anteriores. Próximo. E aqui eu queria falar um pouquinho para vocês justamente sobre o mecanismo de ação desses canabinoides e por que eles são tão diferentes da maconha. Então, ali na esquerda tem um desenho de onde ficam esses receptores no nosso corpo, isso todos nós temos, né? De CB1 e CB2.
Então, CB1 muito mais em sistema nervoso central e CB2 no corpo, de uma forma geral, o corpo todo espalhado no sistema imunológico. Quais são as diferenças? Os canabinoides sintéticos, eles são agonistas totais do CB1. O THC é um agonista parcial. Além disso, os canabinoides sintéticos podem ter 4 vezes mais afinidade com CB1, 100 vezes mais afinidade por CB2. O que eu quero dizer com isso? Eles se ligam de uma forma muito mais intensa, muito mais efetiva do que a maconha. E por isso, a gente já pode imaginar que os efeitos vão ser muito mais intensos também. E, além disso, os sintéticos não contêm o canabidiol e o THC contém. O que a gente também já pode fazer uma hipótese de que os canabinoides sintéticos possam deixar esses usuários mais vulneráveis também para psicose, que é uma das repercussões aí graves. Então, o que vários estudos têm mostrado, inclusive estudos aí recentes desse ano, é que esses canabinoides sintéticos, de fato, podem ser até 100 vezes mais potentes que o THC. E aí a analogia que os próprios usuários fazem com crack é justamente que eles começam a agir muito rápido, né, ali em 5 minutos, e também rapidamente desaparece o efeito principal do high, o que faz com que os usuários depois queiram seguir usando uma maior frequência. Próximo. E aí a gente começa a tentar entender assim como é que são as manifestações clínicas, que o paciente que estiver na minha frente, no meu consultório, numa internação, numa emergência, num CAPS, num serviço de atenção primária, pode chegar com que sintoma e com que queixa. Então, são várias, né? Em termos neurológicos, esses pacientes têm um risco maior de convulsionar, de ter um AVC mesmo, pacientes jovens. E aí, de novo, a gente pensando, né, de uma forma similar à da maconha, um déficit cognitivo importante, um déficit de memória, um déficit de função executiva. Então, prejuízo funcional, acadêmico, que pode aparecer. Em termos psiquiátricos, são muitos sintomas. Então, inicialmente um relaxamento, mas depois um quadro de euforia, de agitação psicomotora, ansiedade, pânico e o que eu tinha comentado com vocês, psicose. Então, quadros graves de psicose, às vezes com mais difícil resposta aos antipsicóticos, podem estar relacionados a essas substâncias sintéticas. Próximo. Em termos clínicos, né, então várias repercussões, como eu mostrei ali no caso clínico para vocês, pacientes com taquicardia, hipertensão, podia realmente ser um infarto agudo do miocárdio, vários artigos até recentes relatando casos de insuficiência renal, mesmo em pacientes jovens, hiperglicemia, enfim, uma série de outras repercussões, morte por overdose, né, que está sendo relatada principalmente nos Estados Unidos, e acidente de carro. Então, de uma forma similar à maconha, que aumenta o número de acidentes fatais de carro, essas substâncias a gente não esperaria nada diferente. Próximo. E aí, assim como estava lá no relato clínico, esse é um gráfico do Centro de Monitoramento Europeu, que mostrou que drogas que foram as mais reportadas nas emergências de hospitais. Então, esse dado é lá de 2017. E vocês veem que já naquela ocasião estava lá citado os canabinoides sintéticos. Então, esses pacientes chegam à emergência, na imensa maioria das vezes com queixas clínicas, algumas vezes com queixas psiquiátricas, como um surto psicótico, e se esses médicos não tiverem esse conhecimento, isso não é nem investigado e nem levado em consideração nas hipóteses diagnósticas. Próximo. Aqui eu trouxe para vocês relatos, né, assim, reportagens do NIDA, lá de 2019, que no ano anterior, então lá em 2018, estava Nova York, né, diversos estados americanos, Connecticut, dizendo, relatando e alertando sobre vários casos de overdose,
né? Então, assim, em um ano lá de 2018, a gente teve 49 casos em Nova York de overdose por canabinoide sintético. Então, quer dizer, a gente não sabe direito ainda, né, o que é, mas já tem muito jovem morrendo, e isso faz com que a gente tenha que se preocupar sobre esse assunto. Próximo. Em termos de manejo clínico, né, então a gente, de novo, né, a gente está tentando entender que efeitos que essas substâncias têm, mas os pacientes já estão chegando aí para atendimento. Claro que a gente, né, está muito longe de ter alguma coisa específica, principalmente medicamentosa. A gente já tem dificuldade de ter até com as drogas conhecidas aí há tantas décadas, como a própria maconha. Aqui nem se fala. Então a gente não tem, né, nenhum antídoto que eu como se fosse assim, né, vou dar uma substância tal para bloquear e passar aquele surto. E o tratamento acaba sendo muito um tratamento de suporte clínico, né? Então, dependendo da gravidade desses pacientes, eles vão ter soro fisiológico, alguns relatos, né, principalmente de emergência, de precisar de oxigênio, ventilação mecânica, proteção de via aérea, principalmente quando é uma coisa ingerida, né? Aí sim pode se fazer lavagem gástrica, usar carvão ativado. Alguns desses jovens têm aí muitos episódios de vômito. E o quadro psiquiátrico, a gente vai acabar, num primeiro momento, tentando tratar o que a gente está vendo de sintomas, né, no manejo inicial. Então, eventualmente, até usar benzodiazepínico, mas principalmente antipsicótico, tanto pela questão em si, né, da vulnerabilidade para a psicose, quanto para os quadros de agitação psicomotora. Próximo. Então, enfim, né, que a gente pensando, assim, de todas essas questões que a gente pode concluir? Primeiro, diversos novos canabinoides sintéticos são sintetizados anualmente, gerando o aumento de consumo dessas substâncias. Então, isso está aí, né? Lá, como eu falei para vocês, em 2014, parecia, eu me lembro quando a gente apresentava em congresso, as pessoas, mas isso é coisa dos Estados Unidos, isso é coisa da Europa, né? Lá também tem heroína, não chegou aqui. E a gente realmente ficava muito apreensivo que o mais provável era que realmente fosse chegar até nós, como de fato está aí. Eles são, então, como eu falei, 100 vezes mais potentes que a maconha, gerando essa maior gravidade das intoxicações e até overdose. Então, é muito importante a gente esclarecer isso, né? Quando se usa esse termo maconha sintética, assim, o efeito em si, nos receptores e que tipo de ação tem, é parecida com o THC, mas a intensidade é extremamente maior, né? O que faz com que isso de fato pareça outra droga totalmente diferente da maconha. A identificação, o controle dessas substâncias, né, e a detecção nos screenings que a gente usa de rotina em consultórios, em internações, ainda é muito difícil. Então, os órgãos fiscalizadores têm dificuldade de identificar, muito mais de controlar, e a gente também, clinicamente, se o paciente não me contar, eu posso levantar suspeitas, né, de quadros, por exemplo, psicóticos mais graves, mas a maioria das vezes sem a gente conseguir comprovar qual substância exatamente esses usuários, esses jovens utilizaram. Opa. Um pouquinho. Então, isso realmente, né, é um desafio ainda muito grande na área da saúde. Eu acho que a gente realmente tem que difundir esse conhecimento nesses outros meios, porque os pacientes que a gente atende no consultório certamente é uma minoria, né, perto desse rol todo aí de pacientes que consomem essas substâncias. E aí é muito bacana a tentativa de se pesquisar mais, inclusive no Brasil, né? O Pedro pesquisou recentemente também o mestrado dele, e a gente ia até onde os jovens estão, né? Então, nas festas, nas baladas, para a gente poder conhecer melhor e poder ajudar melhor os nossos pacientes. A gente ainda tem pouca informação, né, a longo prazo,
Então, assim, o que a gente pode dizer? Mas o que vai acontecer daqui 2 anos eu usando? A verdade é que a gente não sabe, né? A gente sabe bem melhor hoje em dia sobre maconha, mas não sobre esses canabinoides sintéticos. Próximo. Então, era isso que eu tinha para falar, agradeço e fico à disposição aí para esclarecimentos, dúvidas que houverem. Obrigado, Fernanda. Muito boa a sua aula, gostei muito. Muito completa, com dados muito fresquinhos também. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante também. Eu queria abrir para perguntas agora nos comentários, que eu vou passar para a doutora Fernanda. Mas eu queria já abrir com uma minha, na verdade. Vou me colocar aqui no primeiro lugar da fila. Quando eu coloquei lá no Instagram mesmo as coisas, tipo a propagandinha da aula, muita gente veio me perguntar no DM sobre o canabidiol, né? Como se fosse uma palestra sobre isso. Então, me preocupa muito a desinformação acerca desse tema, tanto que viram canabinoides e acharam que era sobre canabidiol. E além disso, o que você falou do nome e a percepção de risco associada a esse nome me preocupa bastante também. Você tem algum nome que você acha que, pelo menos para a comunidade científica usar, que seria menos semelhante à maconha em si, sabe? Ou coisas relacionadas à maconha? Eu acho muito procedente, muito boa essa tua pergunta, né? Essa colocação. Inclusive, ontem a gente estava discutindo com a comissão da psiquiatria das adições da BP, porque recentemente os órgãos médicos, né? Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina fica se posicionando e não sabe bem, e mesmo nos órgãos médicos é comum a gente ver essa confusão. E isso é muito perigoso, né? Porque são coisas totalmente diferentes. Então, acho só para a gente esclarecer, né? Já que está público aberto ouvindo a palestra. Então, esses canabinoides sintéticos, que foi a aula de hoje, são drogas de abuso, elas não têm nenhuma finalidade clínica, nenhum médico vai achar que isso serve para alguma coisa clínica. Então, uma droga que foi feita lá em laboratório para ter um efeito, né? Muito mais intenso do que a maconha e justamente poder ser usada em qualquer lugar, poder passar às vezes em aeroporto, porque não é fiscalizada. Então, esse é o grupo das substâncias que eu falei hoje. O canabidiol não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Então, ele é uma substância que é extraída lá em laboratórios, mas em laboratórios farmacêuticos, né? Podem ser laboratórios sérios, que da forma como a gente quer que aconteça, né? Depois de muitos estudos científicos mostrando se essa substância tiver alguma utilidade clínica para alguma patologia, ela poder então ser regulamentada, fiscalizada, como qualquer fármaco na medicina que se use, né? Então a gente só libera depois disso já ter muita comprovação e esse é o canabidiol, que daí não tem relação nenhuma com o aula de hoje. E maconha, então, é uma outra questão, né, totalmente diferente, né, e aí, claro, com concentrações diferentes do próprio THC, que é o que dá o efeito psicoativo barato aí nas pessoas, né, e aí, claro, que quando tiver uma concentração maior do THC, o efeito é maior. Então, são grupos totalmente diferentes. Uma coisa é a maconha planta fumada, uma coisa é o canabidiol, que é uma substância extraída e estão se avaliando efeitos terapêuticos dessa substância, e a outra são esses canabinoides sintéticos, que são drogas de abuso muito potentes, muito poderosas, e que, como eu mostrei ali para vocês, com efeitos muito graves aí de saúde clínica e psiquiátrica, né? Sobre a questão do nome, né, Pedro, realmente é difícil, eu acho que essa é uma coisa que a gente, até fazendo uma meia-culpa, né, médicos, psicólogos, eu acho que a gente não tem muito essa questão da criatividade para poder transpor o conhecimento científico em termos leigos, né? Então, não adianta a gente falar um nome bonito se ninguém está entendendo do que se trata aquilo, né? Então, eu acho que a gente teria que realmente, eu não tenho uma resposta assim agora para te dar, mas a gente teria que quebrar um pouquinho a cabeça para
para poder esclarecer em termos leigos, né, o que a gente está chamando de canabinoide sintético. Uhum. Substâncias são diferentes, né, quimicamente. Exatamente. O Antônio perguntou aqui para você como lidar com a síndrome de abstinência de um paciente usuário dessas drogas sintéticas. Obrigada, Antônio, pela pergunta bem importante, né, Ana, que é o dia a dia aí também dos clínicos, né, de quem trabalha em hospitais, em emergências, em CAPs, enfim. O que eu posso te dizer é o seguinte, de novo, a gente não tem nada ainda de protocolos, de guidelines, né, assim, super específicos para abstinência de canabinoides sintéticos. O que a gente tem visto clinicamente é que são a maioria, né, dos pacientes que fazem, né, que não são todos que têm sintomas, mas são realmente sintomas similares da maconha, mas que às vezes mais intensos e por mais tempo, né? Então, desde alterações de irritabilidade, de agressividade, de descontrole de impulsos, de ansiedade, de insônia, né? Às vezes mexe em apetite. Então, na verdade, não tem assim um manejo. O que a gente vai ter que ver é muito clinicamente o que aquele paciente está apresentando e, eventualmente, usar alguma, se necessário for, até alguma medicação específica para aquele sintoma. Ah, tá com sintoma psicótico, né? O outro tá muito irritado, mas não tem nada assim de específico, assim, né? Que olha, isso aqui é o guideline, a gente faz isso no primeiro dia, no segundo dia, reduz dose. A gente ainda está engatinhando nesse manejo e a gente está tentando aprender na prática clínica, né? Caso a caso. Muito boa resposta. Muito difícil mesmo. Eu lembro do congresso de toxicologia em 2019, que foi trazido um caso de uso concomitante de opioide com cannabis sintético, que deu rebaixamento do nível de consciência que não responde